Recebam a paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada um que aqui se faz presente. É sempre um motivo de alegria poder estar aqui para fazer uso da palavra do Senhor. E enquanto eu estava em oração essa madrugada, Deus colocou uma palavra em meu coração que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 26. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida da pastora Regina mais uma vez. Acabei de dizer para ela que já estava com saudade de ministrar aqui. A todos que estão à minha retaguarda, Deus possa abençoar. Missionário Eric e sua família, meu grande amigo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. Vou ler mais uma vez. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. E você se assenta, glorificando o nome do Senhor. Os irmãos estão em uma campanha, que é a campanha da família. E eu vim nessa noite falar sobre o sangue de Jesus em minha casa. Amém? Você pode repetir para alguém? O sangue de Jesus em minha casa. Glória a Deus. Irmãos, aqui o texto, ele nos fala sobre algumas coisas que vão chamar a minha atenção. A primeira é um certo Simão. A segunda é uma cruz. E a terceira é um homem por nome de Jesus. E ao invés de começar a falar sobre Simão ou sobre a cruz, eu vou começar a falar sobre esse Jesus para chegar em Simão, para que você possa entender aonde Deus vai te levar nessa noite. Esse Jesus todos nós sabemos. João vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e ele sempre foi Deus. E é interessante que todas as vezes que Deus abria sua boca, ele usava a sua palavra, porque há alguns que acreditam que quando Deus se cala, ele está trabalhando. Amém. Mas o texto de Gênesis 1 nos mostra que ele também trabalha falando, missionário Eric, porque ele disse: haja luz e houve luz, haja separação e houve separação. E eu aprendi que sempre que Deus usava a palavra, ele estava usando o próprio Cristo, que era o Verbo. E no início ele vai usar Cristo, o seu poder e o Espírito. E ele vai dizer: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Espírito. E quando Deus disse: façamos o homem à imagem e semelhança, ele não estava dizendo: nós vamos fazer um homem com rugas no rosto, ou um homem que calça 39,40, porque eu calço 39,40. Deus não estava olhando para a divindade ou para o triuno que ele é, e estava dizendo: nós vamos fazer um homem com 1,5 metro de altura, porque nós temos 1,5 metro. Deus, como é Espírito, ele estava colocando no Espírito que ele estava criando, por nome de homem, as suas características.
o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade. E sabendo que Deus é Espírito e Ele vai colocar o homem na terra, Deus, melhor do que eu e melhor do que você, sabe que o Espírito não toca a matéria. Ou seja, o Espírito não tem poder de pegar meu celular e jogar ele lá do outro lado. Ele não consegue, porque ele é Espírito. Ele não tem poder de pegar minha Bíblia e fechar, ou de pegar o microfone e tirar ele da minha mão, porque ele é um Espírito. E Deus, sabendo disso, Ele vai entender que Ele precisa pegar algo, a matéria, e fazer o homem. Ou seja, Ele pega o barro. Só que Ele vai pegar algo que é santo, que é o seu Espírito, que sai de dentro dele, e vai pegar algo que está contaminado, porque Deus havia expulsado Lúcifer, e no meio do caminho ele se torna Satanás. E quando ele se torna Satanás, ele é lançado por terra. Automaticamente ele vai contaminar o que está na terra. Aí Deus vai pegar algo contaminado e vai colocar algo santo. A briga interna que o homem tem é por isso, é porque a carne que é impura luta com o que é santo. A pessoa até sabe que ela tem que largar o vício, mas a carne que é impura faz ela ir para o vício. A pessoa sabe que as drogas não prestam, é o Espírito mostrando o que a carne quer levar a pessoa a fazer. E Deus coloca o homem na terra, faz o boneco, sopra em suas narinas o Espírito. Só que Satanás, ele tem um pensamento errôneo, porque ele cria uma batalha com Deus que nunca perdeu batalhas, Érica. E na mente dele ele começa a pensar: todos os homens que esse Deus colocar na terra eu destruo, eu acabo, eu mato, eu faço pecar. A ponto de Deus confiar em Abraão, Abraão pecar, Isaac, Noé, todos pecaram. E Isaías vai dizer no seu capítulo 6, versículo 8, um texto que sempre chama a minha atenção: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E ouvi uma voz que disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava pronunciando algo que entende-se, e digo eu, não a Bíblia, que aconteceu no céu. Era Deus olhando para a humanidade, vendo que Satanás estava destruindo todos. Deus pega o melhor e coloca na terra, o diabo destrói. Deus pega alguém que ele confia, faz a matéria, coloca sobre o homem, e Satanás destrói. Aí Isaías está mostrando em uma conjectura o que estava acontecendo no céu. Deus olhando e dizendo: enviei Isaac, ele pecou. Enviei Jacó, pecou. Enviei Noé, mentiu, bebeu. Enviei Davi, prostituiu, adulterou, matou. Sansão se deitou com mulheres que não eram para deitar, entregou a aliança, pecou. A quem eu vou enviar? Sendo que todos que eu enviei até agora, Satanás teve o poder de destruir. Sendo que todos que eu enviei até agora, Satanás destruiu a minha aliança com ele. E ouvi uma voz que disse: Pai, manto de glória, trono, eis-me aqui. Pode enviar a mim. Filipenses 2 vai dizer que Jesus largou a sua glória e não usurpou ser como Deus, mas se fez homem, pecado. Porque ele estava observando que quem Deus confiava era destruído pelo diabo. E chegou um momento que o próprio Cristo viu a situação que o mundo estava, e ele decidiu colocar um ponto final nas obras que Satanás estava tendo. Porque ele sabia que para vencer o diabo deveria ser alguém que não pecava. Deveria ser alguém puro, que não tinha marcas em seu sangue, não tinha sujeira no seu corpo. E Filipenses vai dizer que ele largou a glória, ele largou o trono, coroa, vestes, anjos, e disse: eu vou até lá. E quando Jesus vem, ele não vem de maneira comum, porque o próprio Espírito pega a semente e coloca no ventre de uma mulher por nome de Maria, que está há 12 anos dentro do templo.
que entregou a sua vida e teve santidade enquanto ela viveu. O problema é que muitas vezes eu quero gerar o que é de Deus. Eu quero que Deus coloque dentro de mim o que é dele. Eu quero ter na minha vida o bem mais precioso que Deus tem para mim. Porém, o Espírito só vai colocar algo precioso se eu estiver em santidade. Enquanto eu não estiver pelo menos tentando andar em santidade, eu vou reter o bem de Deus na minha vida. Eu vou reter o bem de Deus na minha casa. Eu vou reter o bem de Deus na minha família. Porque não adianta eu vir para a igreja e pedir Deus para visitar o meu filho, sendo que sempre que eu entro na minha casa eu amaldiçoo ele. Não adianta eu pedir Deus para libertar o meu esposo, a minha esposa, se sempre que ele vai para o bar, vai para a bebida, vai para o forró, eu chego dizendo: para você não tem jeito. Tem pessoas que querem viver o bem de Deus, mas querem viver de qualquer maneira. Jesus, vendo isso, ele foi posto no ventre de Maria, e a pior coisa que acontece é quando alguém está gerando algo de Deus, porque a própria família às vezes desacredita. Maria tem um noivo que é carpinteiro, o nome dele é José. Da noite para o dia ela vai chegar dizendo: apareceu um anjo para mim, disse que eu sou bendita, e que a partir de agora dentro do meu ventre é um filho. Ele vai olhar e vai dizer: o que é isso? Eu nunca encostei em você, eu nunca tive relação com você, nós nunca nos deitamos em uma cama, nós estamos em santidade, e agora você vem dizendo que está grávido. O homem sai de perto. Na mente dele, ele prepara as suas coisas para ir embora, para largar aquela que está com o filho que vem da parte de Deus dentro dela. Um anjo aparece perante ele dizendo: homem, não faça isso, porque o que está dentro dela vem de Deus. José conhecia, José sabia, José andava, e José quis abandonar. É porque os sonhos de Deus às vezes é loucura. As coisas que Deus tem para um homem e para uma mulher às vezes é loucura, e até os familiares não vão acreditar. Aí eles querem abandonar, querem largar, e o pior, querem desanimar. Você diz: você é o doutor da família. Alguém vai olhar para dentro de casa e dizer: mas todo mundo foi traficante. Você diz: você é um empresário dentro de casa. Alguém olha para você dizendo: não vai, seu nome está no SPC e Serasa. Alguém olha para você dizendo: vou ser um pregador da palavra. Aí quando você tem aquela fraqueza, eles passam dizendo: é só mais um sonhador. Continua bebendo, fumando, usando droga. Isso é os planos de Satanás para usar alguém de dentro de casa. E nós estamos em um culto de família. Só que o que vai acontecer é que o projeto começa a crescer no ventre de quem está gerando. As estreias começam a aparecer em Maria. A coluna já começa a sentir o peso da criança. E José começa a observar que aquilo que para ele era loucura se tornou uma realidade. Eu imagino José pensando: valeu a pena acreditar no sonho dela. Valeu a pena acreditar no que era projeto para ela, porque está crescendo. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para alguém, antes de começar a pregar, para dizer que muitos que estavam duvidando do que Deus tinha em sua vida, em breve olharão para você e dirão: valeu a pena acreditar nela, valeu a pena acreditar no sonho dele, porque enquanto eu olhava humanamente não tinha jeito, mas quando começou a crescer, eu comecei a perceber que o sonho não era humano, mas era celestial. Deus dará crescimento ao sonho de alguém que está nesse lugar. Deus trará libertação para a família de alguém que está buscando nessa igreja. Eu vim com uma palavra da parte de Deus para alguém, e a palavra é simples e é essa: é melhor o diabo sair da sua casa
É melhor o diabo sair do seu casamento. É melhor o diabo sair do seu ministério. Por quê? Porque senão ele verá ver crescer. Porque senão ele verá crescer. Crescer o quê? Crescer o casamento. Crescer o ministério. Crescer a chamada. Crescer a libertação. Seu sonho não terminará desse jeito. Haverá um crescimento da parte de Deus. Porque o sonho não é seu. O sonho é do seu Deus. Tem alguém comigo nesse culto? Então libera a sua mão direita e libera a mão esquerda. Joga ela o mais alto que você puder e mostra para Deus que vai ter crescimento na sua casa. O menino cresce. Quando ele nasce, Herodes quer matar. Quando Herodes quer matar, Deus manda esconder no Egito. Deus manda o filho dele esconder no Egito. Só que o Egito outrora era o cativeiro do povo de Deus. E Deus agora pega o que é dele e põe lá. Eu vou dizer de novo que isso aqui é forte. Jesus pega o filho dele e diz assim: vou te levar para onde um dia foi cativeiro. Vou te levar para onde um dia foi sofrimento. Vou te levar para onde um dia os meus filhos apanharam com chicote. Vou te levar onde os meus filhos amassaram barro para Faraó e apanhavam para amassar. É Deus dizendo: há momentos que Ele vai me levar para um lugar de sofrimento. Para quê? Me manter vivo. O cativeiro, o sofrimento, a dor, a lágrima, às vezes é o crescimento. Às vezes é o sonho que Deus está levando para lá. Para quê? Para Herodes não matar. E Jesus fica vivo ali. Quando ele sai, ele começa a caminhar. Passaram-se anos e ele tem 12 anos agora. Quando ele tem 12 anos, ele começa a se apresentar perante os mestres e doutores. E ele começa a pregar para os mestres. Os mestres vão olhar e dizer assim: de onde vem tanto conhecimento? É apenas uma criança, é apenas um menino. O mais importante na presença de Deus não é ser grande. O mais importante é ter conteúdo para quem se acha grande. Quando Jesus estava alimentando, estava pregando para a multidão, ele percebe que tem 5.000 com fome. Ele olha para quem é grande e não vê alimento. Ele olha para os discípulos dizendo: vocês se acham grande. Todos têm mais de 30 anos. Pegue comida. Não temos, Jesus. Despeça a multidão com fome. Ele vai dizer: eu não posso fazer isso. Procure alimento. Aí um volta dizendo: achamos 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo: mas está com qual dos discípulos? Eles vão dizer: nenhum de nós. Mas com uma criança. Não tem nome, mas tem alimento. Oh glória. Não tem tamanho perante o homem, mas tem alimento. Não tem uma carteira de motorista no bolso, mas tem alimento. Nem a identidade no meio dos judeus ele tem, Jesus, mas tem alimento. Talvez você não tenha o que você quer, mas perante Cristo você tem o que Ele precisa. E Ele trouxe alguém aqui para dizer: na sua mão pode ser 5 pães e 2 peixinhos, mas se você colocar na minha, vai se tornar açougue e padaria. Deus está dizendo para alguém nessa noite: aquilo que é pequeno para você se tornará grande nas mãos dele. Não entendi. O sonho para você pode ser pequeno, o ministério para você pode ser pequeno, a libertação da família pode ser pequena, a chamada pode até ser pequena, a voz pode não ser boa, pode não ter oratório e muito menos eloquência, nem conteúdo você tem, mas coloca um pouco na mão dele que você vai ver. Aquilo que é pouco alimentar a multidão, aquilo que é pouco matar a sede, a fome de alguém. Deus te trouxe aqui para dizer: é noite que Ele dará crescimento ao pouco que você tem, meu irmão. Os homens estão olhando e dizendo: é só um menino. De onde vem tanto conhecimento? Passou um tempo, esse Jesus some.
ele vai se preparar, porque ele vai aparecer com 30. E quando ele aparece, ele está pronto. Porque com 30 anos o homem já poderia falar em público. Com 30 anos o homem já era de maior para ser profeta e perante os judeus. Eles aceitavam a idade de 30 anos, por mais que um homem judeu já era reconhecido com 13. Falava na frente do povo a palavra de Deus com 13. Porém ele era legalizado mesmo como um homem de maior com 30 para ser profeta. E Jesus aparece com 30 em uma época que chama a minha atenção, Eric. Porque Deus vai ficar por mais de 400 anos em silêncio. E enquanto ele fica em silêncio, ele decide levantar um homem. E o silêncio de Deus aqui não era que ele não falava com ninguém, era que ele não estava levantando um profeta. Aí aparece um homem. Qual o nome dele? João, conhecido como o Batista. Porque não era nome e sobrenome, era o nome e o que ele fazia. Porque ele batizava as pessoas. E ele saía gritando: voz do que clama no deserto sou eu. Arrependei-vos, pois o machado está na raiz da árvore, aquela que não der fruto será cortada e queimada no fogo. Serpentes, víboras. E ele não ia, pastor, aonde a multidão estava, ele ia para o deserto. E enquanto ele pregava a verdade, a multidão vinha até ele, aonde? No deserto. 40 graus de dia, 0 graus à noite, a multidão está assim: queremos ouvir o profeta, queremos ouvir a palavra da verdade. Só que hoje mudou. Quando se prega a palavra da verdade em alguns lugares do Brasil, só fica Pedro, Tiago e João. Mas quando vem algumas coisas que não estão escritas na Bíblia, é fila de carro, é fila de pessoas. Eu vi em Belo Horizonte um pastor que veio pregar. Não divulgaram que ele estaria na igreja, a igreja lotou. Quando o povo começou a saber, tiveram que fechar a porta da igreja. E quando fecharam a porta da igreja, o povo começou a balançar a porta dizendo: abre que a gente quer entrar. Só que no culto passado, a igreja estava vazia. A idolatria do povo faz coisas que até Deus vai duvidar. E Jesus, quando aparece, tem um profeta pregando a verdade: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele está batizando o povo, batizando o povo, batizando o povo. Chegou um dia que Jesus entrou na fila. E quando ele entra na fila, eu imagino João batendo uma perna na outra. Se ele era preto, ele ficou vermelho. Se ele era branco, ficou amarelo. O olho arregalou, ele apontou o dedo e disse: esse é o homem que eu prego sobre ele. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, muito menos carregá-la. Os olhos que estavam na palavra da verdade em João Batista vão fazer isso aqui para Jesus. Todo mundo tirou os olhos da palavra e olhou para Cristo, que chegou em silêncio. Quando Jesus percebe isso, ele vai olhar para João e vai dizer: me batize. Porque se o povo está olhando mais para mim do que para a palavra que você está pregando na verdade, enquanto meu ministério não começa, eu tenho que ir para o Jordão. Por que, pregador? Porque Jordão quer dizer lugar de descida. A partir do momento em que minha roupa chama mais atenção do que a palavra, eu tenho que ir para o Jordão. A partir do momento em que minha oferta chama mais atenção do que a palavra, Jordão. A partir do momento que eu entro em uma igreja dizendo: a estrela sou eu, Jordão. A partir do momento em que eu olho para minha voz ou escuto dizendo: a minha voz é a melhor do culto, Jordão. A partir do momento que eu acho que é eu que ensino, que é eu que prego, que a glória desce porque eu consagrei no monte, Jordão. Jesus olhou e disse: hora de ir para o Jordão, lugar de descida. Quando ele desce, nada acontece. Quando ele sobe, o céu se abre. E alguém vai dizer: esse é meu filho amado, a quem eu tenho alegria. João vai dizer: é ele. O ministério de Cristo começa e os olhos começam a vir sobre ele. Ele foi tão humilde em sua caminhada que alguns textos do evangelho vai dizer assim: e fizeram isso tentando pegar Jesus. Me dá um exemplo, pregador, agora. Uma mulher foi pega em adultério.
Os homens pegam aquela mulher e se ela é pega no ato, eu creio que ela estava seminua. Porque eles nem deram tempo dela vestir as suas roupas e ir até Jesus. Jesus está sentado, escrevendo. Aí eles chegam dizendo: ei, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? Qual é o maior problema aqui? Que Jesus pregava o amor. E enquanto ele pega o amor, está escrito: tentaram pegá-lo. Porque se ele diz liberte-a, ele ia contra a lei. Aí se ele diz mate, ele ia contra o amor. Aí ele está escrevendo. Só que em Deuteronômio 19 há um problema. Qual? O texto diz assim: uma só testemunha não serve para fazer um tribunal. Tem que haver pelo menos 2 ou 3. Para quê? Para que não haja mentira. E para que aquele que estiver mentindo seja condenado com as suas palavras. Em Levítico 20, capítulo 10, ou versículo 10, ou 10, versículo 20, me falha a memória agora, está escrito assim: se um homem for pego em adultério, ambos deverão ser apedrejados. Cadê o homem? Está só a mulher. E eles estão tentando pegar Jesus. E o historiador vai dizer que Jesus escrevia no chão. Poderia ser 3 coisas. Qual? Os 10 mandamentos, Levíticos versículo 10, capítulo 10 versículo 20, ou Deuteronômio capítulo 19 a partir do 15. Aí ele levanta a sua cabeça e vai dizer: aquele que não tem pecado, atire sobre essa mulher a primeira pedra. O texto vai dizer, 1 a 1, começando dos mais velhos, começando a deixar as pedras. E quando Jesus levanta a cabeça de novo, só tem a mulher e pedras. Aí ele vai dizer para ela: cadê os que te acusam? Ela vai dizer: nenhum ficou. Aí a mente de Jesus vai lá em Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha não serve para fazer um tribunal. Aí ele vai olhar para ela e dizer: já que não tem mais testemunha, eu também não posso te acusar. Vai, não peques mais. O povo estava tentando pegá-lo. O povo queria matá-lo. Só que Deus sempre dava para ele um escape. Só que chegou um dia que Jesus estava no Getsemane, porque havia chegado a hora. Vai vir um homem por nome de Judas, com outros homens que haviam dado para ele moeda. Aí Judas vai chegar, porque o traidor sempre sabe onde você está. Era de noite. Não existia CEMIG com a luz iluminando. Era um monte, mata. E Judas sabia onde Jesus estava. Só que o problema é que quando ele chega, Jesus está de pé. Mas o texto mostra que Jesus orava de joelhos. O acusador está vindo, Jesus está de joelho. O traidor está vindo, Jesus está de joelho. Quem quer matar Jesus está a caminho, mas Jesus está de joelho. Mas quando eles chegam, Jesus já está de pé. É porque se eu fico de joelho perante Deus, Ele me dá força para ficar de pé perante o caluniador, perante quem quer me matar, perante quem quer me destruir. Se você está meio abatido, é momento de ficar de joelho perante Ele, porque quando a luta vier, eu profetizo, você estará de pé. Você estará de pé. Jesus está de pé. E quando Jesus fica de pé, Ele vai dizer assim: a quem buscais? Os homens viram Jesus curar o cego de Jericó. Os homens viram Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Os homens souberam que Jesus tinha libertado ou liberto o endemoniado de Gadara. Os homens sabiam que Jesus havia dado vida à filha do homem que era o principal da sinagoga. Mas quando chega dentro do monte, Jesus tem que se colocar de pé e dizer: a quem buscais? Aí eles vão dizer: a Jesus o Nazareno. Ele vai dizer: sou eu.
Eles haviam visto Jesus, sabiam quem era, mas no lugar de oração, não conseguiram reconhecer. É porque a oração muda. E a outra coisa, havia discípulos. A oração faz quem ora parecer com ele. Se eu não me pareço com ele, eu tenho que orar mais. Se o inimigo olha para mim dizendo, eu sei que é você, eu preciso orar mais. Eles prendem Jesus ali, Pedro pega a espada e na orelha de Malco. Jesus está indo para morrer. Jesus está indo para sofrer. Aí ele olha para o soldado e diz assim, espera aí só um minutinho. Ele pega a orelha de Malco, que estava suja de sangue e caiu no chão. E eu tenho certeza que ela tinha ou mato ou terra. E Jesus começa a limpar a orelha. E quando ele percebe que ela está totalmente limpa, ela vai aonde ela estava e coloca no lugar. Há momentos que para Deus colocar algo no lugar, Ele tem que limpar primeiro. E enquanto Jesus limpa a orelha, tem um Malco com a mão aqui, sentindo dor, vendo sangue. Mas por mais que estava doendo, Jesus estava trabalhando. A dor não ausenta o trabalho dele. Ele coloca a orelha no lugar, xinga Pedro e vai para o lugar. Só que quando ele vai, ele começa a tomar tapas no rosto, cuspes. Alguém passava perto e chutava ele. E o texto vai dizer que como ovelha muda ele foi. Alguém está batendo e ele está calado. Alguém está tacando pedra e ele está calado. Alguém está cuspindo e ele está calado. Alguém está dizendo, tu não és o filho de Deus, faça alguma coisa, e ele vai calado. Ele chega perante Pilatos, com seu rosto machucado. Pilatos vai dizer, quem é esse homem? Alguém vai dizer, esse é o homem que se diz o Filho de Deus, o Cristo. Pilatos vai olhar para ele dizendo, tu és o Filho de Deus? Ele vai dizer, tu dizes. Pilatos vai olhar para os olhos de Jesus dizendo, eu tenho poder para te soltar ou para te matar. Jesus vai olhar dentro dos olhos dele dizendo, nenhum poder te foi dado, se não tivesse vindo do meu Pai que está no céu. Ele vai dizer, tu és o Filho de Deus. Jesus vai dizer, eu sou. E você verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens, montado em um cavalo branco. Quando Pilatos escuta isso, ele vai dizer, o que é isso? Esse homem é louco. Alguém vai dizer, blasfêmia, tem que morrer. Pilatos disse, eu não vejo pecado nele. Alguém vai gritar, crucificam. Só que enquanto grita, crucifiquem, Pilatos vai dizer, não vou crucificar. Herodes chega, olhando e dizendo, esse é o tal Cristo? Com essas vestes, que rei é esse? É porque nem sempre precisa aparecer para ser. Só que eu estou numa geração que para alguém ver que eu sou pregador, eu tenho que aparecer. Para alguém ver que eu sou cantor, eu tenho que aparecer. Para alguém ver que minha voz é boa, eu tenho que levantar a voz acima de todo mundo quando eu prego. Só que Jesus não. Jesus era, mas não aparecia. Aí alguém está rindo, Jesus não está nem aí. Porque ele sabia que a hora de se mostrar de verdade chegaria. Eles pegam Jesus e levam para o tronco. E aqui é um grande problema, eles tinham que castigar Jesus. Pilatos não queria que Jesus morresse. A sua esposa teve um sonho. E o que vai acontecer agora? Eles pegam um chicote, por nome de Azorrague. Eram 12 tiras de couro, com ossos na ponta e esfera. Pegam um e colocam na mão de um carrasco na esquerda, pega o outro e coloca na mão de outro carrasco na direita. E dizem, comece a bater. O primeiro carrasco pega o chicote e bate nas costas dele. Só que a esfera vai abrir as costas e o osso vai grudar. E quando o carrasco puxa, vem sangue, com pele, com carne. Aí o outro carrasco começa a rir. Aí eu imagino um carrasco olhando para o outro dizendo, bateu muito fraco, vou te ensinar a bater agora. E pega de novo. Na segunda. Na hora de puxar, ele pega com toda a força e puxa. E Jesus vai sentindo aquilo. E alguns vão dizer que cada vez que o chicote batia,
Eram 12 cortes. Jesus tomou 39 chibatadas. Eram mais de 460 cortes no corpo. E ele calado. Alguns dizem que a 11ª chibatada não pegou na perna nem no braço, pegou no rosto, desfigurando um lado do rosto dele. E ele continuou calado. Quando ele acaba de sofrer, eles pegam um lenço branco e colocam no seu corpo. Para quê? Estancar o sangue. Aí eles levam ele aonde Pilatos e Herodes está. Pegam uma coroa de espinhos, que tinha entre 8 e 10 centímetros cada espinho. Pegam na cabeça dele e percebem que vai cair. Então eles pegam um pedaço de pau, madeira, e começam a apertar a coroa até os espinhos entrar. Aí o texto vai dizer assim, que eles pegam um pedaço de cano e batem na cabeça de Jesus até ferir. E ele continua calado. Aí Jesus se apresenta forçadamente perante os homens. Eles vão começar a rir dizendo: esse é o rei dos judeus. Por quê? Pegaram uma placa e colocaram escrita: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, em latim, hebraico e aramaico. Só que eles não sabiam que eles estavam declarando ele rei em 3 dimensões: no céu, na terra e no inferno. Está todo machucado, mas alguém está dizendo: ainda é rei. Está ferido, mesmo zombando, alguém está dizendo: é rei. É porque as marcas da vida não fazem eu deixar de ser quem Deus me chamou para ser. Eles olham para ele dizendo: é o rei dos judeus. Só que tem algo aqui que mexe comigo. A história vai dizer que os mesmos que pegaram as moedas, pastor, e deram para Judas, estão na frente do povo. E Pilatos está dizendo: não há pecado nesse homem, já foi machucado. Sabe o que eles vão fazer? Pegar as moedas e começar a entregar para os que estão na frente, dizendo: grita para crucificar, grita para crucificar, grita para crucificar, grita para crucificar. Aí os da frente começam a gritar: crucifica, crucifica. Os de trás começam a ouvir e gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Aí é um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus, sendo que por dinheiro a voz muda. Alguns que estavam com dó começam a ver as moedas e dizendo: perdi a dó, porque o dinheiro está tirando a dó. Então grita: crucifica, vamos crucificar e pronto. Porque se a gente mandar crucificar, o dinheiro entra. E estão gritando: crucifica, 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 a ponto de chegarem dizendo: lava as minhas mãos. Querem crucificar, é problema seus. Alguém gritou: deixa que o sangue dele caia sobre nós e nossa casa. Pegaram ele, começam a bater nele em uma via chamada Via Dolorosa. O livro de Esdras, capítulo 6, vai dizer algo que chama minha atenção, Eric, você sabe melhor do que eu. O texto vai dizer assim: aquele que profana o templo terá sua casa destruída e será crucificado ou pendurado em uma viga dela mesma. Quando eles gritam: solte a Barrabás, Barrabás não era condenado, ele iria ser julgado. Alguns acreditam que a cruz era de Barrabás, porém outros acreditam que quando Jesus diz que vai quebrar o templo e refazê-lo, que era ele mesmo, mas acreditaram que era o templo, ele estava profanando o templo. E nesse período alguém foi na casa da mãe dele, quebrou a casa da mãe dele, pegou uma viga, colocou na carroça e levou para ele ser crucificado. Porque era a lei de Esdras, dita por Dario. E quando Jesus vai ser crucificado, ou vai para o lugar de ser crucificado, eles pegam a viga, sendo de Barrabás ou de dentro da sua casa, e colocam nos seus ombros. E ele está indo para o lugar da caveira, ou para o Gólgota, ou para o Calvário. Só que em contrapartida tem um homem que está entrando em Jerusalém. Qual o nome dele, pregador? Simão, Shimon, Saul, Shaul. E esse homem, ele era judeu, porém da África, um judeu africano, um negão de quase 2 metros de altura, que há 3 meses atrás havia saído de sua casa
a 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém, com um alforje ou uma bolsa, uma mochila. Ele coloca um manto de linho branco dentro dela. Olha para os seus filhos que estão dentro de casa dizendo: vou voltar para casa com um troféu. Olha para sua esposa dizendo: a viagem vai valer a pena, porque eu vou voltar para dentro de casa com um troféu. Ele olha para sua família dizendo: eu até vou, mas quando eu voltar, nossa família vai se alegrar. Quando eu voltar, nossa família vai ter uma boa notícia. A dor da saudade não vai se comparar à vitória que eu vou trazer. Esse é Simão de Cirene, o Simão Sirineu. E ele começa a viajar 1 mês, 2 meses, e talvez o dinheiro dele acabou. Ele teve que parar no meio da caminhada, digo eu, não a Bíblia, e trabalhar no campo para continuar a viagem. E quando ele consegue o dinheiro, ele continua a viagem. Quando ele continua, ele chega quando Jesus estava para ser crucificado. E ele sabe que está perto da data do sacrifício no templo. Por quê? O sacerdote pegava um cordeiro, e havia dentro do templo um altar com 2,80 metros, uma pedra que nunca havia sido quebrada, trabalhada. Ela foi feita para ser o altar. O sacerdote pegava o cordeiro vivo pelas patas traseiras, cortava a sua jugular, o seu pescoço, e em sentido horário ele pegava o cordeiro e dava voltas na pedra que era o altar, até o sangue do cordeiro acabar as 7 voltas. Quando acabava o sangue do cordeiro, ele tirava o cordeiro dali e pegava uma planta que está no Salmo 51, versículo 7. O nome dela é isopo. Era como se fosse uma estopa. E havia vários judeus dentro do lugar vendo o que o sacerdote fazia. E quando o sangue estava derramado, ele pegava o isopo, ele molhava aquela planta e começava a girar dentro do lugar do sacrifício. E aqueles homens que estavam ali tinham um sonho. Qual? No manto branco que eles vestiam, receber uma gota daquele cordeiro. Alguns eram como Simão de Cirene, viajava quilômetros só para ter uma gotinha do sangue, só para receber um pingo do sangue que simbolizava o cordeiro. E na porta do templo ficava um soldado que fazia o que, pregador? Olhava a veste de quem estava entrando. Se tivesse uma manchinha na veste branca, não entrava. Simão vem carregando a sua roupa dentro de uma bolsa, e quando ele entra em Jerusalém, ele vai dizer: aqui ninguém suja minhas vestes, aqui eu posso me vestir. Aí ele tira a roupa branca, coloca sobre ele e começa a caminhar. E o pensamento dele: vou receber uma gota do sangue do cordeiro, vou receber uma gota do sangue do cordeiro, vou levar para dentro da minha família uma gota do sangue do cordeiro. Alguém vai olhar para mim de dentro da minha casa e vai ter orgulho de mim. A minha família vai olhar para mim e dizer: a sua viagem valeu a pena, o seu esforço valeu a pena. Só que o lugar que ele vai entrar tem uma esquina que ele vai virar à direita. E quando ele vai virar à direita, tem soldados romanos virando para a esquerda. E quando ele vê os soldados, ele vê um homem carregando uma cruz. Ele olha para suas vestes e vai dizer: eu não posso ficar no meio, senão ele me suja. Se ele me sujar, o soldado do templo não deixa eu entrar. Aí eu imagino ele vindo para o canto para passar. Só que quando ele vai para o canto, o homem que está carregando a cruz cai do lado dele. E quando cai, os romanos não têm dó, mas pegam a espada e colocam no pescoço daquele que tem a veste limpa, dizendo para ele: ajude esse homem a carregar a cruz. Aí ele olha para as vestes. Na mente dele, ele está dizendo assim: eu viajei 1.600 quilômetros. Se eu ajudar, eu vou sujar minha roupa. Eu achei que aqui no mundo de Deus ninguém sujaria minhas vestes.
Só que o problema de hoje é que na casa de Deus nós encontramos mais pessoas para nos sujar do que para limpar. Nós encontramos mais pessoas para caluniar se eu pecar do que para dizer, vamos orar juntos. Mais pessoas para dizer, eu sabia que não valeria a pena você sonhar, do que para dizer, eu estava pagando o preço para você conquistar. Esse irmão que está vivendo isso, ele está dentro da onde é considerado o centro da presença de Deus. E tem alguém com a espada dizendo, não quero saber se a sua veste está limpa, ajude. E o texto que nós lemos vai dizer assim, Eric, e colocaram a cruz em suas costas. Pegaram a cruz e colocaram sobre o pescoço dele. E ele começa a andar com Cristo, Jesus caindo, eu imagino ele abraçando Jesus. E Jesus olhando para ele. E ele, como judeu, sabia que quem era crucificado era um maldito. Eram pessoas do pior escalão perante os homens. E ele vai dar 50 passos, carregando a cruz. Eu imagino ele dando 40 passos e olhando para o sol. E quando ele olha para o sol, ele percebe que está chegando a hora do sacerdote fazer o sacrifício. E quando se larga Jesus, ou ele larga Jesus, que ele vai ir em direção ao templo, imagina ele olhando para as costas. Está todo sujo de sangue. Está com as vestes sujas pelo sangue. E ele vai pensar, eu viajei 1.600 quilômetros. Tive que trabalhar no meio do caminho. Minha família está dentro da minha casa esperando uma boa notícia. E eu vou chegar lá em casa e vou dizer, eu até estava indo, mas no meio do caminho alguém colocou uma espada no meu pescoço e sujou todas as minhas vestes brancas. E quando ele vai sair desanimado, eu imagino ele sentando do lado de alguém dizendo assim, quem é esse homem? Porque ele atrapalhou o meu percurso. Ele não deixou eu realizar aquilo que eu queria, porque eu queria ir por tempo, mas me obrigaram a ajudar ele. Alguém vai olhar para ele e vai dizer, você não conhece esse homem que você ajudou? Ele vai dizer, eu não conheço. Existia um cego à beira do caminho e gritou para ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquele homem começou a ver. Existia um cego dentro da cidade. Esse homem que você ajudou cuspiu no chão e fez um lodo, passou nos olhos desse homem e mandou ele se lavar. Quando ele lavou, ele começou a ver. Esse homem que você ajudou chegou na frente de um cemitério e disse, Lázaro, vem para fora. Imediatamente o morto se colocou de pé e saiu de dentro do sepulcro. Esse homem que você ajudou foi em um velório, e quando o filho da mulher estava saindo da cidade morto, ele disse, menino, a ti eu te digo, levanta. E o menino se levantou. Esse homem chegou perto de João Batista, e quando João Batista chegou perto dele, alguém fez uma pergunta, quem é ele? João Batista, com um sorriso nos lábios, olhou para ele dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, Labarachandaraia, que tira o pecado do mundo. Oh glória! Esse é maior do que o cordeiro que o sacerdote segura. Esse é maior do que o cordeiro que está dando sacrifício no altar dentro do templo. Esse tem o poder de restaurar casas. Esse tem o poder de restaurar famílias. Na mente de Simão Sirineu era alguém que estava atrapalhando o sonho, mas na vida real era alguém que estava fazendo o sonho ser maior. Eu não sei o que é que você está vivendo até aqui,
Eu não sei o que é que você está passando dentro desse culto. Talvez você entrou com as vestes brancas, dizendo: vou realizar o sonho de ter uma gota do sangue do Cordeiro em mim. Mas Jesus apareceu nesse culto para dizer: pode estar chorando, pode estar sofrendo, pode estar passando por um período de luta, mas o sangue de Cristo é maior do que o sangue do Cordeiro. Eu não sei se você vai levar para casa o sangue do Cordeiro do sacerdote, mas uma certeza eu tenho: se não levar o sangue do Cordeiro do sacerdote, vai levar o sangue de Jesus. Vai levar o sangue de Jesus. Vai levar o sangue de Jesus. Essa é a noite que você vai sair daqui banhado com o sangue dele. Essa é a noite que o sangue de Cristo vai molhar as suas vestes. Pastor Lucas, o sangue vai sujar, é mentira. O sangue dele é o único que tem poder de limpar, é o único que tem poder de libertar, é o único que tem poder de transformar. Eu vim com uma palavra de Deus para alguém. Essa é a noite que o sangue dele te limpa. Essa é a noite que o sangue dele te cura. Essa é a noite que o sangue dele te liberta. Essa é a noite que o sangue dele te restaura. Em nome de Jesus, receba da parte dele o sangue agora. Em nome de Jesus, receba da parte dele a presença agora. Em nome de Jesus, seja curado do sangue ou do vício agora. Em nome de Jesus, seja curado da depressão agora. Há uma gota do sangue dele passando por aqui, por aqui, por aqui. Só que você que recebe, levante as mãos o mais alto que você puder e por 10 segundos adora, adora, porque enquanto você adora, o sangue dele te limpa. O sangue te limpa. O sangue. Se coloca de pé e pega na mão desse crente. Oh, glória. Eu não vim te entregar a chave de carro. Hoje eu não vim pular e sapatear. Hoje eu vim trazer uma notícia para alguém. O sangue dele acaba de te achar nesse culto. E qual é o maior problema? É que ele tem que voltar para casa. E agora a volta vai ser mais rápida do que a ida. A quilometragem é a mesma. Porém a notícia é tão boa que ele fica tão ansioso para entregar, que ele vai voltar para casa. Equipe de louvor, me ajuda, por favor. E ele começa a caminhar para voltar para sua casa. E vai caminhando, vai correndo, vai andando, vai arrastando, para, anda, corre, vai. E quando ele chega em casa, quem está esperando ele? A família. E a família dele vai olhar para ele dizendo: e aí, entrou no templo? E aí, viu o sacerdote cortando o pescoço do cordeiro? E aí, você viu o sacerdote pegando o isopo e jogando sangue? Ele vai dizer: eu não vi. Então não valeu a pena andar tanto para ver Jesus ou para ver o cordeiro. Não valeu a pena caminhar tanto para receber o cordeiro. E quem é que nunca passou por isso? Pastor Lucas, tem 30 anos que eu sou crente e não vi minha vitória. Pastor Lucas, estou na presença de Deus há 20, continuo doente. Pastor Lucas, entrou uma pessoa na igreja com 6 meses e recebeu aquilo que ele veio buscar. Eu estou aqui há 15 anos. Mas você ainda está vivo. Talvez se não fosse por ele, você já tinha morrido. Talvez se não fosse por ele, você nem estaria nesse culto, já estaria no bar, ouvindo a musiquinha que o irmão estava cantando aqui embaixo, bem mesmo. Com uma escola de todo tamanho na mesa, vendo um crente passando com a Bíblia debaixo do braço, e você pensando: eu tenho saudade disso.
Alguém está dizendo, então Simão, não valeu a pena. Ele vai olhar para a sua família e vai dizer assim, agora eu posso dizer. Alguém vai dizer, fale. Ele vai dizer assim, quando eu estava entrando em Jerusalém, eu fiz como todo ano eu faço, tirei minhas vestes, vesti as vestes brancas. E quando eu estava com as vestes brancas, eu ia entrar para o lado direito da curva. Estava saindo um exército com um homem carregando uma cruz. E ninguém gostava dele porque estava todo mundo batendo nele, chutando, cuspindo, tacando pedra. Eu me escondi no canto. Só que quando ele estava do meu lado, ele caiu com a sua cruz. O soldado pegou a espada, colocou no meu pescoço e disse assim: agora você vai ajudar esse homem. E quando eu ia falar que não, eles pegaram a madeira e colocaram nas minhas costas. Eu dei 50 passos com ele e larguei ele sozinho. Quando eu ia para o templo, eu olhei para a roupa. E quando eu olhei para a roupa, eu vi que a minha esperança estava terminada, porque estava suja. Suja do sangue de um homem que quando eu olhei para ele disse não valia nada. Sangue de um homem que quando eu vi na cruz eu disse merece sofrer. Mas quando ele foi embora, eu chamei alguém no canto e perguntei: quem é esse homem que estragou os meus planos de entrar no templo, que atrasou a minha trajetória, que atrapalhou o meu caminho? Alguém olhou para mim e disse: já que você está sujo, senta aqui. Esse homem ressuscitou um homem por nome de Lázaro. Esse homem deu vista a vários cegos. Esse homem devolveu a felicidade para várias famílias. O nome dele é Jesus. E João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que vai acontecer, pastor? Na hora que o povo escuta de dentro da casa dele quem ele era, eles aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Os filhos se convertem, a esposa se converte. E aquela casa que era totalmente católica, cristã, ou que era totalmente desviada da presença do Senhor, olha dizendo: nós queremos Ele, nós vamos viver com Ele, nós aceitamos Ele. Vem comigo, equipe de louvor. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém. Essa é a noite que o sangue de Jesus vai entrar na sua casa com você. E aqueles que não conhecem Jesus vão conhecer. Aqueles que não acreditam em Jesus vão começar a acreditar. O sangue de Jesus vai entrar na sua casa hoje. E aqueles que estão viciados serão libertos. Aqueles que estão doentes serão curados. Porque o sangue de Jesus vai entrar na sua casa a partir de agora. O sangue de Jesus vai entrar na sua família a partir de agora. O sangue de Jesus será carregado com você até a sua casa a partir de agora. Eu quero que você pegue na mão desse crente bonito que está do seu lado e comece a orar dizendo: Deus, entra na casa dele. Deus, envia o sangue de Cristo para dentro da casa dela. Vai orando por ele, vai orando por ela, porque essa é a noite que haverá transformação. Haverá transformação na sua casa.